E aí uma das aplicações é a análise temporal, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma análise para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos, né? Olhando um município ou uma região qualquer, e aí a gente consegue ver mudanças, né? Mudanças na mancha urbana, mudanças nas rodovias, né? Nas estradas. Então, é a grande aplicação, tá certo? Uma das grandes aplicações é fazer essa análise temporal. E aqui, lembra que eu falei, né? O que é uma carta, né? Para que ela serve? Eu falei, né, que ela tinha um monte de informações, né? Dessas informações, ó, é o datum vertical, tá certo? O datum horizontal, que seria o elipsoide, né? Aqui, para esse exemplo aqui, seria o SAD 69. O tipo de coordenada que a gente está trabalhando, eu expliquei, né, ontem que no Brasil a gente usa muito a UTM por questões de deformação. O meridiano central, né, que fica a menos 45 graus, que ele serve para mapear todos os fusos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Convergência meridiana, fica no centro da folha, porque essa convergência ela muda de acordo com o ano, tá certo? De acordo com o tempo. Lembra que eu falei que as coordenadas elas mudam, né, de acordo com a movimentação? Então, toda carta ela tem também, né, a convergência meridiana, o número da folha e a representação dessa convergência, tá certo? E o fator de escala, que é o fator UTM. Isso aqui, 0,996. É quase 1, né? É um número quase perto de 1. Isso aqui representa a deformação da UTM, tá certo? Tá explicado, né? Datum horizontal, expliquei. Ó, lembre-se, a latitude e longitude de cartas topográficas estarão sempre referidas a um sistema geodésico, em consequência, as coordenadas do TM. Quais são os sistemas de referência no Brasil? A gente viu ontem. Ó, se você, quais são os sistemas de referência no Brasil, supondo que cai em prova, né? A gente viu ontem, né? Se cair assim, né? Diferenciar isso aqui. Você sabe diferenciar esses mapas, né? Supondo que cai em prova, você tem que saber pela aula de ontem, tá certo? E aí você recebeu o slide, tem que estudar o slide. Agora eu vou explicar essa parte de fuso, que é a parte do fuso TM. Olha só, lembra que eu falei que o planeta Terra, supondo que aqui é a Terra, ele está envolto, né, de um cilindro imaginário. Transverso e secante, né? 2 pontos aqui em cima e 2 pontos aqui embaixo. E através dessas interseções, a gente traça os meridianos e paralelos. E aí eu falei, né, que como a Terra ela é um esferoide, né, ela tem curvatura, então quando a gente representa essa curvatura, a gente representa ela num plano aberto, né? E isso gera deformação. E aí quando a gente abre, a gente tem os meridianos e paralelos, mais ou menos assim, ó, eles ficam em forma de quadrícula, tá certo? Os meridianos e os paralelos. E aí o que é que acontece? Na projeção UTM, ó, na projeção UTM, esses meridianos aqui, eles têm 6 graus de equidistância.
certo? São 6 graus, né, que a gente faz a representação. E aí a gente consegue traçar meridianos de 6 graus na Terra toda, né? Então, ó, é exatamente o que eu mostro aqui no próximo slide. Cadê? Tá aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem direito. Aqui são os fusos do mundo todo, tá certo? Se você quiser saber, por exemplo, que hora é no Canadá agora. Então, ó, você conta o fuso a partir do meridiano central, vê quantas horas à direita ou à esquerda a capital está, né? Porque geralmente usa a capital. E aí você faz a conta, tá certo? Então, ó, por exemplo, aqui no Brasil, deixa eu dar mais um zoom. Ó, tá vendo aqui no Brasil, a gente começa aqui, ó, tá vendo? Fuso 25 e 24, ele corta aqui, ó, Pernambuco. Tá vendo? Então ele corta aqui, tá certo? Tem Fernando Noronha, aí tem aqui um trecho de Pernambuco, aí depois entra aqui o fuso 24. Se a gente fosse fazer a conta, quantos fusos horários tem no Brasil? Seria um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Pega aqui um pouquinho, né? Um pouquinho da Amazônia, um pouquinho do Acre aqui, né? Então tem 8 fusos horários. Só no Brasil, tá certo? Então o Brasil é um país muito grande, é um país imenso, tá certo? Então, ó, é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, né? A gente tem... Aqui é uma ilha, né? Fernando Noronha, que pertence a Pernambuco. Aí o Brasil é assim, né? Ele tem uma curvatura. Aí aqui é Pernambuco. Aí tem a Paraíba aqui em cima, né? Alagoas aqui embaixo. Aí tem um fuso que corta bem aqui, ó. Okay? Então aqui é o fuso 25 e aqui tem um fuso 24, tá certo? E aí, se você quiser, por exemplo, saber o fuso de uma cidade de acordo com as coordenadas, como é que você faz? Por exemplo, se eu pegar aqui no Google, né, eu não, se eu pegar assim, ó, coordenadas Recife, aí tem dizendo aqui, ó, Recife, ele tem 8 graus, 4 minutos e 3 segundos de latitude, e longitude ele tem 34 graus, 55 minutos e 00 segundos, né? Então, o fuso, ele é a longitude, tá certo? São os meridianos. A latitude são os paralelos. Então, os meridianos representam a longitude. Então, como que eu determino o fuso através da coordenada? Então, eu vou explicar agora, tá certo? Você presta atenção, porque não é o tipo de coisa que você vai achar no Google, né? E você não anota e, de repente, cai em prova e você não sabe fazer, porque não anotou e não vai achar, tá certo? Então, ó, a gente faz assim, ó. É 34 graus, né? 34 graus, deixa eu voltar lá, eu não sei de qual, 34, 55, 00. 34, 55 minutos, 00. Então, o que importa para a gente, né, é isso aqui, ó. O segundo não vai importar muito bem, né? E dificilmente o segundo vai cortar um fuso. Então, a gente olha mais para o grau e o minuto. Aí você faz assim, ó. 0, 6, 12. Lembra que eu falei que o fuso é de 6 em 6 graus? Por causa da projeção TM, né? Então você vai de 6 em 6, ó, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Olha só, então eu tenho 0 graus, aí 6 graus, 12 graus, 18 graus, 24 graus, 30 graus, 36. Aí você faz assim, ó.
Esse fuso aqui, ele é 29, 28, 27, 26, não é 30, né? É 30. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Aí você pode passar, né? Isso aqui seria o 24, né? Aqui seria 42, tá certo? Aí depois viria o 48, né? 48. Seria aqui 23. Então, veja só, Recife, estou dando o exemplo de Recife, né? Mas aí vale para qualquer cidade do planeta. Então, Recife está aqui, ó, 34 graus, 35 minutos. Então, ele está aqui? Não, né? Está aqui? Não. Está aqui? Não, né? 18 e 24? Não. 24 e 30? Não. De 30 a 36 está, né? Recife está aqui, né? É 34, próximo de 36, né? É por isso que Recife está no fuso 25, tá certo? E aí, se eu dissesse assim, qual é o fuso horário da cidade aí de que vocês estão, de Marabá, aí você iria ver qual é a coordenada geográfica, né? A longitude aí da sua cidade. Você traça aqui essas retas, e aí você faz isso aqui que eu expliquei, tá certo? E você acha o fuso horário aí da tua cidade, tá certo? Você não acha isso no Google, então presta atenção e anota, para depois não estar aí tirando nota baixa, tá certo? Então é isso, né? É o que faltou eu falar da aula de ontem. Agora nós vamos para a aula de hoje, que é a aula de escala. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, né? Então vamos à aula. Professor, o senhor vai disponibilizar essa gravação ou não? Não. Hoje a gente vai estudar escala. É um assunto bem simples, mas que às vezes o aluno tem alguma dificuldade, né? Então eu vou mostrar, né? Tem diversos exemplos. Eu vou mostrar aqui também no AutoCAD, né? Como que seria a parte prática, né? E tal. E aí você recebe o slide, né? Esse slide aqui ele está bem feito. E aí eu acho que não haverá dificuldade para a turma sobre escala, né? Se houver dificuldade, você vai perguntar, tirar dúvidas com o monitor, porque isso aqui vai valer nota, tá certo? Essa aula de hoje, ela vai ter uma atividade para nota. Eu vou colocar ela ainda hoje lá no Google Class. E aí você vai ter que fazer alguns cálculos, né, de escala e entregar, tá certo? Então, a escala, ela é o quociente entre o valor de uma distância medida no desenho e sua medida correspondente no terreno. Então, por exemplo, se eu faço uma medida e essa medida, por exemplo, ela tem 10 metros e eu preciso representar esses 10 metros em uma folha que tem um comprimento menor que 10 metros, então eu preciso aplicar um fator de escala na minha medida, né, para representar ela em grandeza, tá certo? Então não é deformação, né? É você reduzir todas as medidas proporcionalmente, né? Então a gente usa principalmente
essa fórmula aqui, ó. Então, o E, né, representa escala, e ele é igual ao D pequeno, dividido pelo D grande. No ensino médio, a gente fala Dzinho sobre Dzão, né? Então, ó, o que é o Dzinho? É a medida da representação na carta, tá certo? Então, é o D pequeno, né? É aquele valor menor. Por exemplo, na carta, isso aqui vai ter alguns centímetros, né? Porque você está com uma carta, e aí quando você tirar as medidas, aquilo vai dar centímetros, né? Mas aqueles centímetros representam metros ou quilômetros. Ok? Então, o D grande, ó, o D grande, ele é grande. Você bota isso na cabeça. E o D pequeno, ele é pequeno. É análogo, né? Parece besta, né? Mas veja que se você não botar isso na cabeça, você vai provavelmente se confundir na hora de que eu for fazer aí alguns cálculozinhos, tá certo? Então, se eu tiver uma medida pequena e eu quiser fazer uma transformação, aí você já sabe que nessa fórmula aqui, a medida pequena vai ser o Dzinho, né? Então, vai ser Dzinho sobre Dzão. Ok? Por exemplo, se cair assim, 2 centímetros representa quantos metros ou quilômetros na escala de 1 para 1 milhão? Então, você vai usar essa fórmula, né? Aí você sabe, ó, Dzinho é 2 centímetros, D grande é o que eu quero achar, né? É o grande, é o valor grande, e o E é a escala, tá certo? A gente vai ver alguns exemplos aqui, tem alguns exemplos calculados que a gente vai aprender. Então, isso é chamado de escala numérica. Escala numérica, tá certo? Então, o próprio nome já diz, ela representa um número, né? Então, ela é um número. Só um minuto, eu vou atender aqui o telefone. Eu volto em 30 segundos. Voltei. Então, a escala numérica, ela o próprio nome já diz, né? Ela é um número. Então, ó, por exemplo, ela vai ser assim, ó, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, ou grande, né? Ou assim, 1 para 2, 1 para 5, tá certo? Ou 50, ou 500, ou 5 mil, certo? Então, sempre que você vê isso aqui, é escala numérica. E aí, né, você usa essa escala justamente para reduzir ou aumentar a realidade, tá certo? Então, a gente diz que a escala, ele é 1/m. Esse m aqui é o denominador que representa a redução. Ele chama aqui, está aqui em vermelho, ele diz, é o módulo da escala. E diz ainda, né, deve ser um número redondo. Tá certo? Você nunca vai achar, assim, uma escala, assim, 1 para 51.232. Só que não existe, né? Você sempre arredonda ele. Ou você vai colocar isso aqui de 1 para 50 mil, ou 1 para 60 mil, tá certo? Você não faz normalmente esse tipo de coisa, né? É esteticamente feio, tá certo? E a gente não vê isso normalmente por aí. Então você arredonda, mesmo se der os quebrados, né? Se der, sei lá, 49.999, aí você arredonda, isso aqui vai ser 1 para 50 mil, tá certo? Você faz aí o arredondamento. Ó, e aí o que é que a gente diz? A gente diz que se eu tenho uma escala
Em tamanho natural, então ela está no fator 1:1. Ok? Se ela está assim, no fator 1:2, significa que ela está reduzida ou ampliada. Ela está reduzida em 2 vezes. Porque esse número aqui, ele representa isso aqui, ó, 1/2. A gente representa com um ponto, tá certo? Então, aqui é o fator, o módulo da escala, que representa o número de vezes que eu estou reduzindo. Ok? E se fosse o contrário, ó, porque pode ter assim também, né? Pode ter 2:1, né? Então, aqui representa 2/1, tá certo? Então, significa que aqui o desenho está 2 vezes aumentado. Às vezes você precisa ampliar e às vezes você precisa reduzir, tá certo? Então, ó, se eu tenho esse desenho aqui, essa borboleta, ele está pequeno, né? Aí depois eu apliquei uma escala e a borboleta ficou maior, né? Ficou grande. Então significa que eu fiz essa operação aqui, ó. 2:1, né? Daqui para cá é 2:1, né? Aí daqui para cá é 1:2, né? 1:2 a gente sabe que é 0,5, né? Você faz aí na calculadora, 1 dividido por 2, 0,5. Ok? Então, se eu estou ampliando, 2:1. Se eu estou reduzindo, 1:2, tá certo? Então, ó, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma medida na carta e a medida no terreno. Dzinho e Dzão. D pequeno e D grande. Aí eu quero descobrir essa escala. Aí como que a gente faz? A gente usa aquela fórmula, né? Escala é D pequeno sobre D grande, né? Quem é o pequeno? O pequeno é 4,31 centímetros. E o D grande, 1.075 metros, tá certo? E aí, quando você faz essa operação, né, você precisa transformar tudo na mesma unidade, tá certo? Ó, eu tenho 4,31 centímetros e eu tenho 1.075 metros. Só que a gente sabe na matemática básica que 1 metro ele é igual a 100 centímetros, né? Então, eu preciso multiplicar isso aqui por 100, que é para eu ter a mesma unidade, tá certo? Aí é isso que ele faz aqui, ó. Ele coloca aqui na escala, né, D pequeno sobre D grande, tem 4,31 dividido por 10,75, mas aqui ele multiplicou por 100, tá vendo? Multiplicou por 100, que é para ficar na mesma unidade. Aí pronto, né? Chegou na mesma unidade, a gente faz aqui o cálculo. Deixa eu fazer aqui na calculadora só para você ver, né? Ó, eu vou pegar 4,31 e eu vou dividir por 107.500, né? Porque eu tenho que multiplicar por 100, né? Para ficar centímetro sobre centímetro. Então, dividido por 107.500. Aí, isso aqui deu esse número aqui, ó. É um número muito pequeno, né? Ó. 10 elevado a menos 5 e 4,009. Só que como a escala... Lembra que a escala é o inverso? Ó, a escala, ela não é o inverso do fator, né? Então, quando eu calculei esse número, eu calculei o fator. Aí eu pego na calculadora e coloco o inverso. Aí eu tenho o M. Eu vou fazer aqui, ó. Tá pequeno aqui, né? Aí eu venho aqui, ó, inverso da calculadora, ó. Peguei o inverso. E aí deu 24.941,99. Tá vendo aqui? 24.941,99. Que é exatamente esse 4 aqui, né? Só que é como 0,99, aí ele arredondou aqui, ó.
E ficou 24,942, tá certo? Está arredondado. Então, a gente arredonda, né? Fica para 25 mil, tá certo? Como está 24,9, né? A gente arredonda mais uma vez aqui, né? Para ficar bonito. E aí a gente chama de escala de 1 para 25 mil, né? Então, você pode representar assim, 1 para 25 mil, ou você representa assim, 1 para 25 mil, tá certo? Esse 25 mil é aquele M lá da fórmula. Tranquilo, né? Só usar aí a calculadora e fazer aí a divisão e depois o inverso, tá certo? E aí a gente tem essa regrinha aqui do triângulo, né, que você pode colocar na cabeça, que é o seguinte, ó. Tá vendo? Eu posso colocar esse triângulo aqui, aí eu boto o D grande aqui em cima, né? Coloco o E aqui do lado esquerdo e o D do lado direito. E aí, dependendo do que eu tiver, eu consigo calcular o outro, a outra grandeza que eu quero. Por exemplo, se eu quiser o D grande, ó, eu quero o D grande, eu marco aqui o D grande, eu quero o D grande. Então, eu vou usar a escala vezes o D pequeno. Ok? Mas se eu quiser, deixa eu voltar aqui, mas se eu quiser o D pequeno, então eu vou usar o D dividido pela escala. Ok? Seguindo a regrinha aqui, ó. Tá vendo que o D está em cima, tem aqui uma divisão e o E embaixo? Então, eu marco aqui o X, onde eu quero, e eu vou usar esses outros dois para fazer a operação, tá certo? Então, é isso que está escrito aqui, ok? E aí é bem tranquilo, né? Se você lembrar sempre disso, você nunca vai errar, ó. Então, vamos aqui o exemplo. Esse exemplo aqui que está na cor azul. Ó, conhecendo a escala de 1 para 50 mil, tem sua medida na carta entre dois pontos, que é 8 centímetros. Então, qual é a medida real em quilômetro? Veja, ele pediu em quilômetro, tá certo? Pediu em quilômetro. Aí você vai ter que transformar, né, no final para quilômetro. Então, ó, a escala é 1 para 50 mil, ele disse aqui, né? Ele deu a escala, ele deu o E, tá certo? É 1 para 50 mil e ele deu o D pequeno. Ele deu aqui, ó, o D pequeno. E aí, eu quero, né, o D grande, né? Ele quer o D grande, que é a medida grande em quilômetro. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Como eu quero o D grande, aí eu coloco aqui o X aqui. Então, vai ser o E, né, vezes o D pequeno, que está aqui, ó. Okay? Então, fazendo aqui a operação, vai dar 50 mil vezes 8, vai dar 400 mil centímetros. Depois você divide para quilômetro, né? Você sabe que, como 1 metro, ele é 100 centímetros. Então, se você dividir 400 por 100, aí você teria o valor em metro, né? Só que 1 quilômetro, ele equivale a 1.000 metros. Aí você divide aqui por 1.000, tá certo? Deixa eu fazer aqui no quadro. Deixa eu fazer aqui no quadro. São 400 mil, 400 mil, deixa eu ver. 400 mil centímetros. Okay? Se eu quiser passar isso aqui para metro, eu sei que 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros, né? Então, para passar isso aqui para metro, eu só divido por 100, tá certo? Então, daria 400, né? Aqui tem 5 zeros, né? 3, 4, 5. Então, daria 4.000 metros, tá certo? Ó, dividir por 100, então cortei 2 zeros, né? Como é 2 zeros aqui, cortei 2 zeros aqui. Então, ficou 4
1000 metros, tá certo? Só que ele pediu em quilômetro, né? Ó, ele pediu aqui, ó, tá vendo aqui em quilômetro? Qual é a medida em quilômetro? Então, se ele pedisse em metro, já estava correto, né? Se ele pedisse em centímetro, já estava correto aqui, né? Porque aqui já está correto em centímetro. Mas como ele pediu em quilômetro, aí eu sei que 1 quilômetro, ele corresponde a 1000 metros. Então, eu pego isso aqui, dividido por 1000, vai dar 4 quilômetros. Porque corta aqui, ó, 3 zeros aqui, tá certo? E isso está no slide, né? Tem aqui, ó, 1 quilômetro, 1000 metros, tá vendo? 1 metro tem o metro é 1 para 1, né? O decímetro, o milímetro, o decâmetro, hectômetro, tá certo? Então, dependendo do que ele quiser, né? Aí você vai ter que usar a tua informação de acordo com o número de zeros, que é apenas uma regra de 3, né, pessoal? O que a gente fez aqui nada mais é do que uma regra de 3, tá certo? Mas não vai cair assim, não. Hectômetro, isso aqui, decâmetro, não cai, não, tá certo? Vai ser mais ou menos assim: quilômetro, metro ou centímetro, tá certo? Ou quem sabe milímetro, né? Que é o mais comum. Ok? Não vai cair medida em centímetro, nem decâmetro, nem hectômetro. Tá dado a dica aí, tá certo? Então, ó, vamos agora responder esse exercício. Caiu aqui num concurso, ó, em um mapa no qual a escala é de 1 para 100.000, a distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Qual é a distância real entre essas cidades? Veja, ele está pedindo a distância real, então ele quer o D grande, né? Lembra que o D grande é grande, o D pequeno é pequeno, né? É análogo, parece besteira, mas você tem que botar na cabeça. O D grande é o grande, né? O D pequeno é o pequeno. Então, o D pequeno é o 8 centímetros que ele deu. O D grande eu quero achar, vou botar uma interrogação. E ele me deu a escala, né? Que é 1 para 100.000. Então, eu quero achar o D grande, aí eu coloco aqui, ó. Quero o D grande. Então, eu vou fazer a multiplicação entre a escala e o D pequeno, que está resolvido aqui do lado, ó. 8 centímetros vezes 1 para 100.000 vai dar 800 mil centímetros, tá aqui. E aí você só vê, né, para passar para quilômetro, né, porque as alternativas estão pedindo em quilômetro. Tá vendo? Está pedindo em quilômetro. Então você tem que achar em quilômetro. Divide por 100, passa para metro, e depois divide por 1000, e aí você vai achar 8 quilômetros como resultado, tá certo? Uma regra de 3 simples. Agora, mais um exemplo. Calcular a distância no mapa de escala 1 para 300.000 entre dois pontos situados a 15 quilômetros de distância. Veja, ele agora quer a distância no mapa, então ele quer o D pequeno. E ele deu, né? O D grande, ele deu a distância grande, 15 quilômetros. Então, o D grande foi dado. Tá certo? Então, como eu quero o D pequeno, aí eu coloco aqui, ó, D pequeno. Então, a minha operação vai ser o D grande, que é o que sobra, né? Dividido pela escala. Então, você faz aqui o D grande, né? Que é 15 quilômetros. Você vai transformar para centímetros, tá certo? Então, dá 1.500.000 centímetros. Dividido por 300.000, vai dar 5 centímetros. Aí você, professor, mas por que eu não podia deixar em metro? Por que eu transformei quilômetro para centímetro aqui? Ué, porque ele quer a distância no mapa, né? Então, a distância no mapa não vai ter metro, né? Ah, vai ter 3 metros no mapa. Esse mapa que você carrega na mão, né? Não faz sentido. Então, é claro que é centímetro, tá certo? Ele não deu aqui, mas você já fica aí
pensando, né, que não pode ser grande. Então, você vai transformar e dar esse valor em centímetro para caber no mapa. E aí as aplicações, né? Escalas e aplicações. Então, ó, eu não vou ficar lendo, tá certo? Você tem o texto aí para ler, mas a aplicação é justamente a gente representar uma superfície grande em grandeza, né? Proporcional em um lugar pequeno, tá certo? Em um lugar que não seja digital, né? Que não seja físico. Por exemplo, no AutoCAD, ah, você não precisa reduzir, né? Você reduz, por quê? Para você fazer impressão, fazer o plot, certo? Então, a escala é justamente para isso, né? Para você fazer o plot. Porque se não fosse para plotar no meu físico, aí nem precisava reduzir, tá certo? Deixava em tamanho real mesmo. Porque para o operador, para o profissional, isso é irrelevante, né? A gente só precisa mesmo, né? Para quando a gente faz a representação, para impressão, tá certo? Então, resumindo, é isso que está lá, ali naqueles itens, que você irá ler depois. Ó, então, aplicações de escalas, isso aqui é importante, tá certo? Ó, por exemplo, escala de 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, ele é usado muito para localização de mananciais, estações de tratamento, reservatórios, subestações elétricas, depósitos de resíduos urbanos e outros. 1 para 10 mil. Aí, ó, 1 para 5 mil, ele é usado para planta de referência, visão geral, né? Visão geral de uma planta cadastral, tá certo? Por exemplo, uma planta cadastral de município, ele usa uma escala de 1 para 2 mil. Isso é padrão, né? Ó, e aí, se a gente quiser aumentar ainda mais a precisão, né? Quanto maior a escala, mais preciso. Ó, isso aqui é pequeno, tá certo? 1 para 10 mil é pequeno. Isso aqui é maior, isso aqui é maior, isso aqui é maior, isso aqui é maior, entendeu? Então a escala aqui está ficando grande, tá certo? Então a precisão está aumentando. Se você tem assim, 1 para 1 milhão, 1 para 1 milhão, isso aqui é escala pequena, tá certo? É pequena. Porque o denominador é grande, significa que é uma escala pequena. Quando o denominador é pequeno, ó, 1 para 250 está bem pequeno, né? Bem pequeno em relação a 10 mil. Então a gente chama que isso aqui é grande, é maior, tá certo? É maior, a representação é maior. Ó, áreas de grande densidade de redes, né? Geralmente representado de 1 para 500. 1 para 250, isso aqui é uma precisão altíssima, né? Existem plantas de casas, né, que são representadas assim, né? De 1 para 250. Então a gente chama também, né, para grandes congestionamentos de redes, tubulações hidráulicas, tá certo? Então a gente geralmente faz nesse tipo de escala, tá certo? Ó, e aqui, né, tem mais uma tabelinha mostrando, mas depende muito do papel, né? Apesar daqui ser uma comparação de tamanho e área, mas depende muito do papel. Por exemplo, planta da casa, a planta de uma casa, geralmente você representa ela de 1 para 100 ou 1 para 200, né? Que já cabe aí no teu papel. Uma folha de A4, né? Geralmente 1 para 200 já cabe aí a maioria das grandes casas, tá certo? Ó, mas se eu quero um mapa de país, eu quero o Brasil inteiro. Ou o mapa mundi. Então fica nessa faixa aqui, ó. Fica na faixa de 1 para 800 mil, 1 para 10 milhões, 1 para 600 milhões, tá certo? Então isso aqui é escala pequena, tá certo? Escala pequena. Isso aqui é escala grande, tá certo? Então é isso, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma carta representada aqui de 1 para 50 mil, tá vendo aqui a escala? 1 para 50 mil. E eu tenho a mesma carta
representado em 1/100.000. Então tá pequeno, né? Ó, é a mesma região. Ó, Cornélio Procópio, tá vendo aqui o nome? Aí tá aqui menor, Cornélio Procópio. Tá vendo como tá menor? Então essa escala é menor, eu consigo representar mais coisas nela, ok? Só que ela me dá menos precisão, né? Se eu perguntasse assim, qual é a que tem mais precisão? A que tem mais precisão é a que tem a escala maior, que é essa da esquerda, né? Porque eu consigo ver mais detalhes. Quanto mais eu aumento a escala, mais detalhes eu consigo identificar, tá certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Agora a escala diminuiu mais ainda. Então ela era 1/100.000 aqui, era 1/100.000 aqui, e agora ela é 1/250.000 aqui embaixo. Mas é a mesma região, pessoal, é a mesma região. Ó. Cornélio Procópio, tá vendo? Só que agora eu vejo uma região muito maior, com uma precisão muito menor. Entendeu? Então são exemplos, né? E aqui ela está 1/1.000.000, a mesma região. Só que agora eu vejo, né? Eu vejo até outras cidades, né, que está ao redor. Então, precisão menor, menor nível de detalhe, né? Mais uma representação maior, tá certo? Você tem que ter sempre isso em mente, né? A noção da proporcionalidade. Então, ó, eu tenho aqui a mesma região representada de 1/1.000.000, ok? E a mesma região aqui, ela sai de 1/1.000.000 até... Peraí, tá dando erro aqui. De 1/1.000.000 até 1/50.000, tá certo? Qual é a mais preciso? É essa aqui de baixo. Porém, eu represento menos, tá certo? Então, esse é o poder da escala. Acontece muito no Google Earth, né? A gente, apesar da gente não ter trabalhar com escala no Google Earth, mas quando a gente começa a fazer a aproximação, a gente vai aumentando ou diminuindo a escala? Vai aumentando, né? Ó, a escala está pequena, eu vou tornando a escala grande, grande, maior, a escala vai ficando grande, e aí a gente começa a ver detalhes, né? Ó, começa a ver mais detalhes, escala maior, maior, e vai aparecendo. E você representa mais coisas, tá vendo? Quer dizer, mais detalhes, né? Mais detalhes. Do que uma escala pequena, olha a escala pequena. Então, você não consegue identificar muita coisa. Então, depende muito da finalidade, né? Se eu quero representar o mapa do Brasil, significa que eu não quero um mapa de detalhe. Então, eu vou ter uma escala pequena. Não quero detalhe, eu só quero a divisão dos estados e pronto. Então, ó, escala pequena. Mas se eu quero representar uma cidade, um município, eu vou usar a escala grande. É mais ou menos isso. Isso aqui é mais um exemplo, né, da escala grande e pequena, ó. Ó, tá vendo esse trecho aqui, um retângulozinho? Esse trecho aqui, ele está representado aqui do lado, ó, em escala grande, né? Então, esse aqui é a minha zona de interesse, supondo que aqui é a minha zona de interesse, e eu representei essa zona de interesse em escala grande. Perfeito, né? Então, aqui, a alta precisão, né? A alta precisão, certo? Aqui eu vejo bem mais detalhes. Tá vendo que aqui eu não vejo direito os detalhes? Mas aqui eu já vejo, né? Diversos detalhes, né? Que não dava para ver, tá certo? Na questão de precisão. Mais um exemplo, né? Tá cheio de exemplo. Quando a gente vai reduzindo, né? 1/2, metade. 1/4, metade de novo, né? 1/4 é a metade de 1/2, né? Então dividiu por 2 aqui, dividiu por 2 aqui e dividiu por 2 aqui. Então ele vai ficando cada vez menor. E a escala vai ficando o quê? Maior.
certo? Bom, aqui é justamente o exemplo, né, quando a gente transformação, né, de centímetro para metro, né, para quilômetro, só que a gente também precisa trabalhar com área. Não vou trabalhar nisso, não. Então aqui a gente não vai trabalhar, mais área a gente precisa trabalhar, tá certo? Então, quando a regra de 3 como área, né? Ó, se eu pegar aqui um quadrado, se eu quisesse calcular a área desse quadrado, a gente sabe que é o lado vezes o lado, né? Que daria L quadrado, né? L vezes L é igual a L quadrado, né? E aí, se isso aqui, se L ele está representado em uma grandeza que está reduzida, por exemplo, né? Se aqui ele está em centímetro e aqui esse outro L também está em centímetro, essa área aqui, ela vai dar uma área em centímetro, correto? Só que quando eu transformar para metro quadrado, eu tenho que considerar esse lado em centímetro, né? E esse lado aqui em centímetro, tá certo? Então a gente não faz assim, eu tenho 200 centímetros e isso aqui é igual a 2 metros. Não é assim, né? Porque você vai ter 200 centímetros quadrado, né? Então, 200 centímetros quadrados, isso aqui vai dar quanto em metro? Aí você tem duas opções, ou você decora isso aqui, ou você decora isso aqui, ou você vai direto no Google, né? Aproveitando que a aula é remota e você pode consultar o seu caderno, o Google, e seja lá o que for, e aí você transforma rapidamente, né? Tem site aí que faz isso automático, né? Metro para quilômetro quadrado, para hectare, né? Ó, um hectare, por exemplo, ele equivale a 10.000 metros quadrados, né? Isso aqui é um hectare. Ok? Então, isso são informações que você acha rapidamente no Google e não tem motivo para errar, né? Não tem motivo para você errar uma conta dessa, tá certo? Ó, deixa eu só dar um exemplo aqui no AutoCAD, só para gente, só para gente fixar, né? Então, eu vou desenhar aqui um retângulo qualquer, tá certo? Vamos supor que esse retângulo ele representa um terreno. E aí eu vou colocar outro terreno aqui do lado, né? Do mesmo tamanho. E aí, veja só, quando eu dou zoom, eu estou dando zoom aqui no AutoCAD, né? Então, eu estou mudando a escala aqui? Não, né? Porque eu não estou fazendo redução nem ampliação do tamanho real aqui do objeto, tá certo? O que eu estou fazendo aqui, quando a gente dá zoom, a gente está apenas aproximando o nosso olhar. Então, é como se a gente estivesse olhando mais perto e olhando mais longe. Ó, estou olhando longe, estou olhando perto, mas o tamanho é o mesmo. Ok? Então, quando a gente aplica escala, a gente mexe no tamanho. Ó. Por exemplo, se eu for olhar aqui, aplicar aqui uma escala, aqui nesse objeto, e eu quero ele 2 vezes maior do que ele é agora. Então, ele ficou maior, tá vendo? Então, eu mexi no tamanho, correto? E aí, se eu quiser ele agora 2 vezes menor, né? Então, eu teria que fazer a redução para 0,5, né? 0,5 é metade, então ele volta ao tamanho que ele era, né? Entendeu? Então, é um exemplo de escala, né? Se eu tenho uma coisa grande, ó, por exemplo, eu vou desenhar aqui um triângulo, só que eu vou desenhar um triângulo maior do que esse retângulo.
Ó, vamos supor que isso aqui é um triângulo bem bonitinho. Veja só, esse triângulo, ele dá aqui dentro, supondo que aqui fosse uma folha A4 de ofício, ele dá aqui dentro? Não, né? Se eu fosse tentar mover ele aqui, ó, se eu for tentar mover ele aqui, ele não bate, né? Não entra. Mas, como a gente conhece a escala, a gente consegue aplicar um fator de escala aqui que faz ele reduzir de tal forma que ele consiga entrar aqui dentro, tá certo? Como que a gente faz? A gente faz assim, ó. Valor que eu quero dividido pelo valor real. Então, eu quero que ele seja desse tamanho aqui, mas ele é desse tamanho aqui. Certo? Então, vamos ver lá o tamanho, já que a gente está no AutoCAD, é fácil medir, né? Então, o tamanho dele, ele é 17.794. O tamanho dele é 1.794. Deixa eu só conferir para ver se eu não errei. 1.794. Mas eu quero que ele caiba aqui dentro. Então, ele precisa ter a dimensão do retângulo, né? Então, eu vou medir aqui o retângulo. Ó, o retângulo é 697 metros. 697. Tá certo? Então, é o valor que eu quero. Eu quero que ele seja 697, mas ele é 1.794. Então, ó, quando a gente faz aqui a calculadora, né? Vamos pegar aqui a calculadora. Ó, 697 dividido por 1.794. Está dando aqui 0,3885. 0,3885. Então, esse é o meu fator de escala, tá certo? Então, eu posso vir aqui no AutoCAD, eu tenho que decorar, né? 0,3885. Aí eu vou aplicar o fator de escala, ó. Vou pegar ele, vou aplicar a escala e vou dizer que eu quero 0,3885. Ele reduziu, agora eu posso movê-lo. Ele agora cabe aqui dentro. Tá certo? Então, é para isso que a gente usa a escala, né? Eu tenho certeza que vocês, aí no curso de arquitetura, já fizeram isso diversas vezes, né? Vocês pagam um desenho, né? Tem um monte de... Duvidar, vocês têm 1 milhão de lápis, né? Lápis 2B, 20B, 1 milhão de B. Enfim, vocês fazem isso com frequência, né? Mas só é o exemplo, tá certo? Eu já passei isso aqui, né? Passei, né? Falei isso aqui, escala volumétrica. A questão da área, né? Isso aqui ele vai chegar numa fórmula, né? Ele está fazendo aqui a demonstração, né? E como a área ela é uma grandeza ao quadrado, então, se eu quiser a grandeza linear, eu tiro a raiz, né? Por exemplo, se eu tenho L quadrado, se eu quiser ele linear, então seria raiz de L, né? Então, ele transforma a área em linear para chegar nessa fórmula aqui, ó, muito importante, que dá para a gente resolver muito exercício, essa fórmula aqui, ó. Ok? Então, se eu quiser uma área grande, ela é igual a escala ao quadrado vezes a área pequena. Aí você bota na cabeça, né? Lembra que o D grande é o valor grande, o D pequeno é o valor pequeno. Então, a mesma coisa aqui. O A grande é a área grande, o A pequeno é a área pequena. Parece besteira, né? É análogo, mas se você não botar isso na cabeça, você erra a conta, tá certo? Tem mais exercício aqui pra gente, ó.
Calcular a área real de uma fazenda, que é representada por 1,8 centímetro quadrado, em uma carta na escala de 1 para 25 mil. Então, foi dado o valor pequeno, 1,8 centímetro quadrado. Ele quer o valor real, então ele quer o A grande. Aí você vai usar essa fórmula aqui, ó. A escala ele deu, né? A escala é 1 para 25 mil. Então, você faz 1,8 centímetros quadrado vezes 25 mil quadrado. Tem que botar o quadrado, né? Lembra do quadrado aí na calculadora. Então, vai dar isso aqui, ó. 125 milhões de centímetros quadrados. Mas eu posso transformar isso para metro, né? Então, você vai dividir por 10 mil, né? E aí você tem o valor em metro quadrado, poderia ter o valor em quilômetro quadrado. Você pode aí consultar sites na internet, se você não sabe fazer a regra de 3, né? Então você pode consultar aí na internet, né? Como transformar centímetros quadrados para metro quadrado. Seria L vezes L, né? Centímetro, como 1 metro, ele tem 100 centímetros para um lado, ele também vai ter 100 centímetros para o outro, né? Então, quando a gente representa, a gente faz, ó, 0, 0. Então, tem 2 zeros aqui, tem 2 zeros aqui. Então, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 10 elevado à quarta, tá certo? Divide por 10 mil. 10 elevado à quarta, isso é igual a 10 mil. Ok? Tranquilo. E tem a escala gráfica, pessoal. A escala gráfica, ela é representada por essas barrinhas que a gente recebe nos nossos mapas, né? A vantagem da escala gráfica é que ela deforma junto com o desenho, tá certo? Por exemplo, se eu fosse pegar... Ó, se eu pegar aqui um desenho qualquer. Ó, eu vou abrir aqui o Google, vou pegar um desenho qualquer, tá certo? Mapa do Pará. Desenho qualquer. Eu vou aqui em imagens. Ó, vou pegar isso aqui. Eu vou dar um print screen. E supondo que eu estou montando aqui meu slide, e vou jogar isso aqui no meu PowerPoint. Aí eu quero jogar ele aqui. Ó. Joguei, né? Tá aqui. Agora veja, se eu deformo ele, ó, estou deformando para aumentar. Se eu deformo ele, a escala aqui embaixo está deformando também na mesma grandeza. Se eu diminuo ele aqui, a escala também está deformando na mesma grandeza. Então, a vantagem da escala gráfica é essa, é que ela não deforma. Quer dizer, ela deforma, né? Só que ela deforma junto e proporcionalmente à deformação, tá certo? A deformação do desenho. Então, ela sempre vai ser verdadeira. Ó. Então, quando você medir aqui, ela vai dar real em relação ao desenho. Quando você medir aqui, ela vai dar real em relação ao desenho, tá certo? Então, essa é a explicação, né? Vamos seguindo aqui. Aqui, ó, tá justamente as vantagens. Só uma coisa que eu vou comentar, né? É que essa parte pequena aqui a gente chama de talão. São divisões menores, tá certo? E essa parte maior, né? Geralmente a gente pega sempre na mesma grandeza. Então, aqui 5 quilômetros, né? E aqui também está 1 quilômetro. Significa que cada espaço aqui representa 5 quilômetros. Então, isso aqui é 5 quilômetros. Isso aqui também representa 5 quilômetros. Entendeu? E já aqui, cada quadradinho desse aqui representa 1 quilômetro, tá certo? Então, se a gente fosse pegar a distância, qual seria a distância aqui? Teria 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, né? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, né? Aí você somaria tudo
e teria aqui a distância da escala gráfica, tá certo? Bom, isso aqui eu não vou pedir para vocês construírem, não, então eu vou passar, não vou cobrar isso aqui, construção de escala gráfica. Fica só aqui como leitura, mas isso não cai em prova, tá certo? Então anota aí. E aqui as vantagens, né, que eu já expliquei, é justamente a questão da deformação, né? Ó, quando ele está esticando aqui as mãos, puxando aqui o desenho, a escala está deformando da mesma forma que o desenho, né? Então é exatamente o exemplo que eu dei aqui do PowerPoint. Passando aqui, pessoal, eu quero falar sobre o erro e precisão gráfica, que tem muito a ver com o olho humano. Então, o olho humano funciona assim, ó. A gente consegue distinguir até 0,2 milímetro, pontualmente, e até 0,1 milímetro linearmente. Isso aqui é uma propriedade dos seres humanos, tá certo? Aí veja, se isso é verdade, né, se eu consigo distinguir até 0,2 milímetro pontualmente, então isso aqui pode ser levado para os mapas, né? Já que os mapas eles são representados em escala, então se eu multiplicar isso aqui pela escala, eu sei até onde o meu olho consegue distinguir em relação à escala. Aí eu faço a multiplicação. Ó. Por exemplo, se eu tenho um mapa em escala de 1 para 20 mil, e eu consigo distinguir até 0,2 milímetro, então eu multiplico 0,2 por 20 mil, que vai dar 4.000 milímetros, né? Que dá 4.000 metros. Então eu consigo ver até 4.000 metros no mapa, tá certo? Distinguir. Aí você diz, professor, mas 4 metros não é grande, não? Não, isso é pequeno, tá certo? Porque lembra que o desenho ele está reduzido 20.000 vezes, né? Aqui, para esse exemplo aqui, o desenho está reduzido 20.000 vezes. Então, eu consigo ver em tamanho real 0,2. Então, esse 4 metros aqui, ele no mapa, ele é muito pequeno, tá certo? Então, eu consigo ver, distinguir até 4 metros para esse exemplo, né? Então, mas pode aumentar, né? Pode aumentar aqui para 100 mil, para 1 milhão. Você só multiplica o valor, né? 0,2 pela escala. Tá certo? Isso a gente chama de precisão gráfica, porque como é uma propriedade dos seres humanos, até onde eu consigo distinguir, então é a minha precisão visual, tá certo? É a minha precisão visual. Por exemplo, um objeto, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Ó, se eu tenho um objeto que mede 1 metro, vamos supor que isso aqui é 1 metro de comprimento. Só que esse objeto ele está representado em uma escala, em um mapa que está em escala de 1 para 20 mil. Aí a pergunta, eu consigo ver esse objeto no mapa? Não, né? Esse objeto eu não consigo identificá-lo no mapa, porque como ele está reduzido em 20.000 vezes, vai ser menor que 4 metros. Eu só consigo identificar ele a partir de 4 metros, tá certo? Então isso aqui vai aparecer para mim um ponto lá que eu não consigo saber o que é. Ah, é um carro, é uma fotografia aérea de um carro numa pista. Mas esse carro, se ele não for um caminhão, né, um caminhão seria maior que 4 metros, né? Mas um carro pequeno, ele é menor que 4 metros. Então, nessa escala aqui de 1 para 20 mil, eu não consigo saber que isso é um carro. Tá certo? Porque para eu saber, ele teria que ser maior que 4 metros. Tá explicado aí, né? Quem tiver dúvida, pergunte.
Então, ó, vamos ler aqui, escala, erro e precisão gráfica. Então, a escala, ela está ligada a um conceito de precisão de observação. Então, o olho humano, ele permite distinguir uma medida linear de 0,1 milímetro. Um ponto, porém, só será perceptível com valores em torno de 0,2 milímetro. Okay? Então, é exatamente o que eu expliquei, né? Expliquei aqui dando alguns exemplos, tá certo? Só que a gente não usa isso aqui, não. Eu vou dar logo a dica para vocês. A gente não usa esse 0,1, não, tá certo? Esse aqui a gente não usa. O que a gente usa é esse aqui. Inclusive, tá aqui em negrito, né? É esse aqui que a gente usa. Certo? Então, aí você bota na cabeça. Se eu tenho, aí, por exemplo, se cair um exercício, né? Uma árvore que tem um raio de tantos metros, representada em uma carta topográfica de 1 para 50 mil, ela é perceptível ao olho humano, aí você vai fazer a conta e vai ver se ela é ou não é perceptível no olho humano, tá certo? Se for perceptível, significa que você consegue olhar e dizer, olha, aqui é uma árvore. Olhando o mapa, né? Se ela não for perceptível, aí você vai dizer, isso aqui é um negócio, mas eu não sei o que é. Ok? Então é questão da percepção. E aqui tem uma tabela de erro, né? Que é justamente os cálculos que a gente fez. Ó, por exemplo, escala de 1 para 50, então o fator da escala é 50, né? Que é aquele M. Quando eu multiplico 50 vezes 0,02, dá 1 centímetro, né? Porque 0,2 milímetro, 0,2 milímetro, ele corresponde a 0,02 centímetro, né? Por quê? Porque 1 centímetro ele tem 10 milímetros, tá certo? Quem tem trena aí em casa, dá uma olhadinha. Você vai ver que para cada centímetro da trena, você tem 10 pontinhos entre 1 centímetro e o outro. Justamente, né? Que seria a escala, a divisão menor, né? Cada centímetro tem 10 milímetros. E aí, ó, então, o erro de grafismo, chamado de EG, né? As iniciais, EG, ela é a incerteza devido à acuidade visual e à qualidade dos instrumentos de desenho. Ok? Então, geralmente a gente faz assim, ó, exatamente o que eu já estava mostrando. O erro de grafismo, ou chamado de precisão, a precisão ela vai ser o meu erro de grafismo vezes a minha escala. Aí seria a precisão da escala, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo. Ó, se eu tenho uma escala de 1 para 5 mil, a escala de um mapeamento, né? Sendo o fator aqui, né? 5 mil, né? Da minha escala grande, né? Seria o meu denominador. A precisão da escala, ela seria 0,02, que é o meu erro de grafismo, é o erro do desenho. Ó, erro de grafismo também é considerado o erro no desenho, tá certo? Seria gráfico, né? Grafismo de gráfico. Então, ó, a minha precisão ela vai ser 0,02, está em centímetros, né? Vezes a minha escala. Aí você faz aí a transformação, né? Para metro, para centímetro ou para milímetro, de acordo com o que o exercício estiver pedindo. E aí você tem a precisão, que tem a ver com aquilo que eu falei, com a acuidade visual, que é justamente a percepção do desenho reduzido à escala, tá certo? Lembra do exemplo que eu dei do carro, lembra do exemplo que eu dei da árvore, tá certo? Um exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, ó, vamos ver aqui um mapa. Ó, pronto, isso aqui é exemplo perfeito, ó. Você consegue ver, se tivesse um carro aqui representado, nessa escala aqui de 1 para 100 mil, vamos supor que se tivesse um carro aqui, você consegue ver? Não, né?
porque ele tem um erro de grafismo que é maior que a minha acuidade visual, porque eu só consigo ver até 0,2 milímetro, certo? Então, um exemplo aí. E aqui tem mais alguns exemplos, pessoal. Você veja que existem diversos exemplos, né? São bem simples de resolver, tá certo? Tudo aqui é bem simples, é só regra de 3 e você lembra da fórmula, né? A precisão, ó, a fórmula da precisão é essa daqui. Aí você tem que lembrar da fórmula da escala, né? Escala é 1 sobre m, né? Também representada por Dzinho sobre Dzão. Aí você tem que lembrar daquele triângulo, né? Que eu tenho o Dzão aqui em cima, a escala aqui embaixo e o Dzinho aqui embaixo. Então, como está muito bem explicado aí no slide, você não terá dificuldades, tá certo? Vou deixar anotado, né? Aqui, né? Mais um exemplo, ó. Porque eu posso calcular, aí é que tá, né? Veja só, porque se eu tiver a precisão, e o erro, eu consigo calcular a escala, né? É só dividir. Ó, eu posso pegar aqui, como eu tenho 0,002 metros, aqui está em metro, né? Ó, 0,2 milímetro, ele corresponde a 0,0002 metro, a mesma coisa, né? E aí eu posso simplesmente isolar o m aqui, isso aqui passa dividindo, e eu consigo achar a minha escala. Tá certo? Então, ó, considerando a região da superfície da Terra que se queira mapear e que possua muitos acidentes de 10 metros de extensão, a menor escala que se deve adotar para que esses acidentes tenham representação será, aí você pega 10, se é a precisão que eu quero, né? Dividido por aquilo que eu consigo ver, né? Que é o meu 0,2 milímetro. Então, eu teria que ter essa escala aqui, ó, 1 para 50 mil. É como se você se perguntasse assim, ó. Eu tenho um galpão para representar no mapa de satélite. Esse galpão ele tem 5 metros de comprimento, mais ou menos, 5 por 5, né? Vamos supor que ele é um retângulo. Então, que escala eu tenho que ter, né? Para representar esse galpão, né? Para ser perceptível na acuidade visual das pessoas. Aí você faz a conta, né? Você pegaria lá os 5, né? Você queria o do galpão, dividido por esse erro, essa acuidade, que é 0,2 milímetro, e aí você teria o valor da escala, tá certo? Aí você vai dizer, ó, então, para representar esse galpão, eu precisaria de uma escala de 1 para tantos mil. Tranquilo, né, pessoal? E aqui tem alguns exercícios para vocês resolverem, tá certo? De acordo com o que a gente viu hoje e de acordo, né, com os slides que estão aqui que vocês vão receber. Então é bem tranquilo. Ó. Primeiro, numa carta de escala de 1 para 400 mil, duas cidades estão afastadas. 50 centímetros. Então, qual é a distância real? Então, você vai usar aquela fórmula, né? Ó, tranquilo, tranquilo, né? Ó, um rio, numa carta, apresenta comprimentos de 50 centímetros, né? É meio metro. Então, determine a escala da carta, né? Você usa lá a formulazinha, transforma metro para metro, né? O quilômetro para quilômetro, deixa na mesma unidade e faz a conta, tá certo? Então, aqui é o exercício de escala. Esse outro aqui, ó, mais exercício. Ó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí você vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer a conta, vai ver aqui o que é que ele está dando, vai ver se ele está pedindo o D grande ou o D pequeno, vai ver se ele deu a escala ou se ele está pedindo a escala, tá certo? Usa a fórmula lá do triângulo, vê
e faz a conta, tá certo? Faz a conta aí na calculadora, que dará tudo certo. E exercício de erro de grafismo. Ó, qual é a escala a ser adotada para representar objetos no terreno de dimensões maiores que 500 metros? Aí você volta lá o slide, vai ver qual é a fórmula, vai fazer essa conta e vai ver que escala eu devo usar, tá certo? É tranquilo, eu não sei como é a turma de arquitetura em relação à regra de 3, mas vocês têm aí o monitor William, que vai estar auxiliando, inclusive, eu acho que vocês já têm o número do William, né? William, qualquer coisa, bota aí o teu WhatsApp, eu não sei se a turma já tem, porque provavelmente eles vão estar... Ah, o William já criou o grupo, né? Ok, então, provavelmente, o pessoal vai estar procurando aí o William, né, para tirar dúvidas. E aí, pessoal, é o seguinte, eu não aceito trabalho atrasado. Quando eu abrir lá, o Google Class, se você não entregar na hora, aí eu dou zero, tá? Eu não aceito trabalho atrasado. E aí, como o exercício é simples, eu aconselho você a não deixar para fazer de última hora, né? Então, por meia horinha você consegue. Tira a dúvida lá com o William. Se você tiver dúvida, né? Supondo que o slide você tem ainda alguma dúvida, eu acho que não, porque o slide está bem feito, né? Tem alguns exercícios resolvidos, e aí você olha como resolve, vê se consegue fazer, qualquer coisa, tira dúvida aí com o monitor, tá certo? Flávia está perguntando se eu vou disponibilizar as aulas, eu vou disponibilizar, não. Não vou mandar a gravação, não. Eu vou fazer a chamada hoje, tá certo? Vou entrar aqui no Siga, hoje eu vou fazer a chamada, porque tá estranho, né? Só tem 23 alunos, 22, né? Na verdade, 21, porque um sou eu e o outro é o William, então tem pouca gente assistindo aula, eu tenho que ver isso aí, né? Outra coisa, não deixe de fazer o exercício. Por quê? Porque amanhã tem mais exercício, tá certo? Todo dia vai ter exercício. Ontem não teve porque eu esqueci, né? Eu acabei passando do horário e, enfim, acabei esquecendo, né? Mas todo dia vai ter exercício, esse exercício vale nota. E se você quiser passar aí com nota excelente, procure fazer todos os exercícios. Tenho duas turmas, eu tenho um com 15 e um com 12. Então é pouca gente mesmo, né? Então, eu achava que tinha mais de 40 alunos, mas não é não. Só tem 27. Achava que era maior. Amanda Caroline, Presente. Beatriz dos Santos, Presente. Carlos Adriano, Presente. Fernanda Dias, não tá, né? Fernanda Dias. Ela tá Professor, ela respondeu no chat. Tá, Tá presente. ok. Giovana Scantiburgo. presente. Giovana, você é irmã do Rubens? Sim, Um arquiteto e um engenheiro morando junto não dá muito certo. Não sei se você até, mora, não sei se você até mora que na mesma... dá. Não, dá não, dá não. Alguém vai morrer. Alguém morrerá. Ó, Gustavo Gaspar, Presente. Kelly, Cristina, Presente. Liviane Santos. Não tá, né? Maria Fernanda. Não tá, né? Marinete Almeida.
Presente. Rebeca Castro Souza. Presente. Vitória de Souza. Presente. Ok, primeira turma aqui, está feita a chamada. Vou fazer agora da outra turma, né? Porque são duas turmas. Eu até pedi a professora André que botasse tudo numa turma só, mas ela disse que o SIGA, sei lá o quê, mas eu não entendi direito, mas teve que abrir duas turmas, né? Não entendi. Então vamos lá. Alice Costa Rodrigues. Presente. Carlos André Souza. Professor, ele não participa das aulas. Ele é desistente, é? Eu não entendo, assim, ele não participa das aulas, não. Ele se matricula em todos os semestres, mas nunca vem. Ok, então está reprovado. Eu vou botar falta nele aqui. Flávia dos Santos. Presente. Gabriel Edivan. Joane Leal. Presente. Laura Noleto. A Laura está presente, só está sem áudio. Letícia Silva. Ah, a Letícia pediu desistência, né? Eu assinei hoje o parecer dela. Ela está fora. Lorena Miguel. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Mariana Oliveira. Eu sei que uma tia da Mariana faleceu, não sei se foi por isso que ela não está na aula. É, professor, ela está fazendo a disciplina, só não veio hoje. Ela veio ontem? Sim, só não veio hoje. Ok, vou tirar aqui a foto dela. É a Mariana, né? Eita, eu tirei a foto da pessoa errada. Eu tirei a foto da Maria Eduarda. É a Mariana, né? Que tá... Ok, Matheus Araújo. Ele também está vindo na aula, hoje ele só não pôde porque acho que ele estava na palestra, aí acabou coincidindo o tempo. Ok. Mas eu vou botar a foto aqui. Se ela aparecer amanhã, eu tiro. A Mariana também. Eu vou botar a foto aqui. Se ela aparecer amanhã, eu tiro. Matheus Yuri. Professor, ele mandou mensagem avisando que ele estava com problema na internet, mas ele está participando das aulas, tá? Ok. Eu vou botar a foto aqui. Se ela aparecer amanhã, eu tiro. Poliane dos Santos. Presente. Raíssa Carvalho. Presente. Então está encerrado. Eu vou abrir daqui a pouco o exercício lá no SIGA.